Era dezembro de 1965. Nevava em várias regiões do continente norte-americano. Muitas famílias estavam fazendo as compras para a ceia de Natal. Outras estavam em viagem de férias. Para a família Branham, os eventos que ocorreriam nesse final de ano marcariam a história do cristianismo em solo americano. Vale lembrar que a Associação Evangelística William Branham tinha um patrimônio líquido estimado de $113.676 nessa ocasião. Meses antes, numa conversa informal, o evangelista William Branham disse ao irmão Banks Wood, administrador do tabernáculo Branham: "Nunca permita que Billy Paul controle o dinheiro da associação, porque isso o corromperá." 60 dias antes da partida do irmão Branham para outra dimensão, seu filho Billy Paul compareceu perante um tabelião identificando-se como William Branham e transferiu a Associação Evangelística William Branham para outra corporação. Ele assinou o contrato de transferência como William Branham. O documento estava datado de 26 de outubro de 1965 e foi registrado em 4 de novembro de 1965 às 15h45 na Comissão de Corporações do Arizona. Uma cópia desse documento está em posse de Sarah Branham. Vale lembrar que a distância de Tucson, Arizona, a Jeffersonville, Indiana, é de 1.750 milhas. Leva-se 2 dias e meio para percorrer essa jornada de carro, ao longo do que é conhecido como a Rota Norte, através do Novo México, e cruzando diretamente o Texas, Panhandle, Oklahoma, Missouri, e o ponto sulista de Illinois, até o Vale do Ohio na região sulista de Indiana. Para a família Branham, a estrada era em toda parte familiar. Desde a mudança para Tucson exatamente quase 3 anos antes, eles haviam retornado várias vezes para o seu lar em Jeffersonville, especialmente durante as férias de verão e feriados escolares. Durante esta visita, o irmão Branham planejava pregar pelo menos 2 cultos. Poucos dias antes de sua planejada partida de Tucson, o irmão Branham pediu ao seu filho Billy Paul para contatar Banks Wood, o administrador do tabernáculo em Jeffersonville, para que ele fizesse os preparativos para o aluguel do auditório do Parkview Junior High School para a reunião. Ele disse que um dos assuntos que ele desejava falar era sobre o rastro da serpente. Tucson havia estado chuvoso por vários dias, e o mau tempo estava sendo previsto para partes do Novo México e Texas. Na noite anterior à partida, o irmão Branham e Billy Paul decidiram que eles usariam roupas de caça, calça jeans e jaquetas, durante a viagem, algo que eles normalmente não faziam quando viajavam com a família. No sábado, 18 de dezembro de 1965, William Branham e sua família partiram a Jeffersonville para os feriados de Natal. O irmão Banks Wood tinha agendado uma reunião especial no auditório da escola secundária Parkview Junior. No final da semana, ele tinha um caderno de notas sobre este sermão onde ele tinha escrito: "Eu serei traído por alguém bem próximo a mim." Rebecca não estava com a família nesta viagem. Ela tinha 19 anos e estava noiva de um soldado chamado George Smith. George iria ficar liberado do exército por 2 semanas e estava vindo passar o Natal em Tucson. Rebecca, claro, queria passar mais tempo que ela pudesse com seu noivo. William Branham não queria que ela ficasse. Finalmente ele cedeu, pois sua esposa já havia concordado e a deixaram lá. Ela deu sua palavra de que não sairiam do apartamento. O dia todo William Branham estava ansioso e estacionou o carro várias vezes e ligava para Rebecca, mas ela não atendia. Eles viajaram por horas até que às 6 horas da tarde, pararam para jantar em um restaurante em Clovis, Novo México, cerca de 12 quilômetros da fronteira com o Texas. William Branham não estava com muita fome, sendo assim ele pediu somente uma fatia de torta de limão. Em seguida ele disse à sua esposa: "Eu ligarei para Rebecca mais uma vez." Ele ligou e voltou à mesa muito decepcionado. Ele se voltou para a mesa e disse: "Ela não está lá." Logo não quis comer a torta. William Branham e Billy Paul conversaram sobre suas opções e concordaram em dirigir mais 160 quilômetros, e então pararem para dormir em Amarillo, Texas. Um noticiário no rádio disse que estava nevando em Amarillo, mas isso não os preocupou. Eles estavam acostumados a dirigir em rodovia coberta com neve. No caminho, fora dos carros, Joseph, que estava com 10 anos, pediu ao seu pai se podia ir no carro de Billy Paul. Normalmente William Branham mantinha seu filho mais novo consigo, mas nessa noite ele disse a Joseph que poderia ir com seu irmão mais velho. Só porque William Branham estava tão ansioso ele nem mesmo percebeu. Quando partiram,
Joseph foi no carro com Billy Paul e Lois, o que nunca tinha acontecido antes. Novamente Billy Paul partiu na frente com seu carro. William Branham o seguiu bem perto atrás. Sarah estava sentada no banco traseiro. William Branham e Meda estavam na frente. Eles especulavam sobre uma eventual saída de Rebecca para divertir-se com George. Ele estava muito desapontado, porque Rebecca não estava no apartamento como tinha prometido. Meda começou a defendê-la. O irmão Branham se virou para sua esposa e disse: "Você sabe onde ela está?" Meda começou a chorar, dizendo: "Por favor, Bill." Sarah, que estava com 14 anos de idade, deitou-se no banco traseiro, pois também estava muito decepcionada, pois essa era a primeira vez que os via e ouvia discutir naquele tom. William Branham disse: "Eu vou expor muitas coisas e nomes dessa vez." Meda continuou implorando: "Por favor, Bill." Enquanto ele falava, olhava para sua esposa durante essa conversa desagradável. Aproximadamente 5 quilômetros a sudoeste de Friona, Billy Paul se aproximou de um carro que estava numa velocidade mais lenta em sua faixa e ultrapassou. Então ele se deu conta que um carro com os faróis apagados aproximava-se na faixa oposta. Puxando seu volante para a direita, Billy Paul desviou rapidamente para o acostamento, escapando por pouco da sua destruição. Visto que nenhum dos dois motoristas à sua frente sinalizou que a ultrapassagem não era permitida naquele instante, William Branham iniciou a ultrapassagem daquele veículo que estava à sua frente em uma velocidade mais lenta. O carro vindo em sentido contrário com faróis apagados surgiu na contramão. Então William Branham percebeu que havia sido ignorado pelo motorista à sua frente na mesma faixa. Mas era tarde demais. A colisão inesperada ocorreu. Ouviu-se o estrondo. Quando voltava do acostamento para a rodovia, Billy Paul viu a colisão pelo espelho retrovisor. O impacto atirou o motorista do Chevrolet 1959 na rodovia, onde ele estava caído de bruços imóvel. Tratava-se de um trabalhador rural de 17 anos, chamado Santiago Luiz Ramos. Por volta do final de novembro, ele tinha sido liberado de uma instituição para jovens delinquentes, e 3 dias antes do acidente ele tinha adquirido o carro com uma entrada de $100. Ele e seus 3 amigos tinham ingerido bebida alcoólica. Garrafas abertas de bebidas alcoólicas foram encontradas no Chevrolet 1959 destruído. Os outros passageiros no carro de Ramos eram Reinaldo Melendez e Daniel Cocanegra. Assim que Billy Paul estacionou o carro, Lois abriu a porta e correu em direção à perua Ford Station Wagon 1964. Billy Paul disse para Joseph e Paul ficarem no carro, e então seguiu sua esposa. Billy Paul num instante viu a cena que jamais iria esquecer. O impacto lançou William Branham para frente tão violentamente que a parte superior de seu corpo tinha chocado com o para-brisas. Ele estava com metade do corpo dentro do carro e metade fora. Meda e Sarah não estavam à vista. Lois se foi para o lado do passageiro para achar Meda e Sarah. Billy Paul tentou ajudar o pai dele. A cabeça de William Branham estava no capô amassado. O braço esquerdo dele estava preso na porta amassada, e a perna esquerda estava torcida ao redor da coluna do volante. Rapidamente Billy Paul analisou a situação do pai dele. Parecia impossível tirá-lo dali. Em 1965, a maioria dos carros não tinha cintos de segurança. Ele chegou ao capô torcido e segurou a cabeça de seu pai em suas mãos. Neste momento, Joseph gritou, sem abrir os olhos. William Branham perguntou: "Quem gritou?" Billy Paul respondeu: "Foi Joseph." "Diga a Joseph que tudo está bem." O irmão Branham disse com voz fraca. Depois de um momento de hesitação, ele perguntou: "Você consegue me tirar?" "Não, eu não posso." Então Billy Paul teve uma inspiração. "Papai, olhe para mim." William Branham abriu os olhos. Seu olhar parecia distante. Billy Paul disse: "Se o senhor conseguir falar a palavra, papai, o senhor vai sair daí." William Branham fechou os olhos e virou a cabeça para o outro lado. Do outro lado do carro, Lois gritou: "Billy, sua mãe está morta." Billy Paul correu para um outro lado do carro, onde encontrou Meda espremida no piso, apertada entre o assento e o aquecedor do carro. Ele procurou sentir a pulsação dela, primeiro no pescoço, em seguida no seu punho, mas ele não conseguiu encontrar, tanto que ele pôde constatar que o coração dela tinha parado de bombear. Ele ouviu Sarah gemendo no banco de trás. Correndo para um outro lado do carro, ele inclinou perto de William Branham e disse: "Papai, eu sei que o senhor está muito machucado, mas eu não sei como tirá-lo sem machucá-lo mais. Eu tenho que esperar até que o socorro chegue." "Eu posso ouvir a Sarah. Eu acho que ela está bem. Mas papai, eu acho que mamãe está morta." William Branham levantou a cabeça um pouquinho e perguntou: "Onde ela está?"
Ela está embaixo no piso à sua direita, vagarosa e dolorosamente. William Branham esticou sua mão direita até que sentiu sua esposa. Então ele orou: Senhor, não deixe ela morrer. Seja conosco nesta hora. Um momento depois, Meda se moveu vagarosamente e gemeu. Eu devo tentar tirar mamãe do carro? Perguntou Billy Paul. William Branham sussurrou: Não, espere até que a ajuda venha. E não mexa com Sarah também. Sarah pediu ao pai dela que orasse por ele mesmo para que não morresse. Porém ele sabia que sua hora havia chegado. Por aquele momento mais carros pararam e muitas pessoas ofereceram ajuda. Alguém dirigiu-se até Friona para notificar a patrulha estadual sobre o acidente. Carros da polícia, uma ambulância e um reboque chegaram ao local. Paramédicos tiraram Meda e Sarah da perua Ford Station Wagon 1964 e as colocaram na ambulância e as levaram depressa para o hospital de Friona. Logo, a ambulância voltou para pegar os ocupantes do outro carro. O motorista do Chevrolet 1959 estava morto, mas os seus 3 passageiros estavam vivos ainda, apesar de seriamente feridos. Enquanto a ambulância transportava as pessoas para o hospital, as equipes de resgate lutavam para libertar William Branham da perua Ford 1964 destruída. Seu cotovelo esquerdo estava apertado no metal retorcido da porta. Usando pés de cabra e marretas, a equipe de resgate tentou forçar a porta aberta, mas sem sucesso. Todos sabiam que o tempo estava escasso. Se eles quisessem salvar a vida de William Branham, um homem que estava observando sugeriu um plano arriscado. Billy Paul quis tentar. Este homem estava dirigindo um caminhão de tração equipado com uma forte corrente. Ele posicionou o caminhão na frente da perua Ford Station Wagon 1964 e engatou a corrente no batente da porta. Ao mesmo tempo, o reboque engatou a corrente no para-choque traseiro da perua Ford 1964. Quando o reboque puxou, a perua Ford 1964 esticou alguns centímetros. Foi o suficiente. Entrando no carro amassado pela porta do assento traseiro, Billy Paul foi capaz de liberar o braço de William Branham da porta da frente. Em seguida ele se enfiou por baixo do painel e liberou a perna esquerda de William Branham a partir da coluna de direção. Tão cuidadosamente como pôde, ele levantou e puxou William Branham em direção à porta, onde outros braços esperavam para ajudá-lo. Socorridos, Branham e sua família foram removidos do carro e transportados até o hospital de Friona. Billy Paul foi com William Branham na ambulância. A equipe médica logo se deu conta que os ferimentos de William Branham eram muito graves para eles salvarem sua vida. Com seus equipamentos limitados, eles providenciaram a transferência de William Branham, sua esposa e Sarah para o Hospital Texas Noroeste. Em Amarillo, um dos passageiros de Ramos, Rodolfo Melendez, permaneceu internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Northeast Texas. Meda e Sarah foram imediatamente colocadas em uma ambulância e levadas nesta viagem de cerca de 110 quilômetros. A condição de William Branham ainda não era estável para arriscar em mantê-lo em uma ambulância durante 90 minutos. Seu corpo havia entrado em choque e ele precisava de uma transfusão de sangue se fosse para sobreviver durante aquela noite. Eles chegaram ao hospital em Amarillo às 7h30 da manhã de domingo, 19 de dezembro. Ao chegarem neste hospital, todos que estavam lá foram instantaneamente curados e receberam alta médica. Os médicos daquele pronto-socorro surpreenderam-se com este acontecimento. A imprensa viu-se obrigada a noticiar que, curiosamente, até os que estavam na unidade de terapia intensiva receberam alta médica. Sarah estava com várias vértebras fraturadas em sua coluna. A parte central da coluna não tinha sido danificada e eu ainda estava sentindo as pernas e braços, o que fez os médicos crerem que ela iria ficar bem. Ela também teve cortes profundos em sua boca, por causa do aparelho que ela estava usando na época do acidente. Ela ficou internada durante 2 meses naquele hospital. Depois de procurar saber sobre Sarah e Meda, Billy Paul foi para a sala de espera, de onde ele telefonou para membros da família e amigos, contando-lhes o que ele sabia. Um tubo de traqueostomia foi colocado na garganta de William Branham para lhe auxiliar a respiração. William Branham precisava de uma transfusão de sangue imediatamente após o acidente. Ele tinha um tipo sanguíneo raro e eles tinham de conseguir de outra cidade. Se ele tivesse a transfusão de sangue a tempo, talvez sua vida tivesse sido poupada. É muito estranho que seu próprio filho não tenha doado sangue naquele caso de emergência. Depois eles foram informados que Rebecca estava com Perry Green e eles tiveram grande dificuldade em encontrá-la e informá-la do acidente. Às 8 horas o reverendo Perry Green de Tucson entrou na sala de espera e se ofereceu para tomar conta das ligações.
Billy Paul entregou a Perry o telefone e uma lista de nomes para quem ele deveria ligar. Perry entrou no centro de terapia intensiva, parando primeiro perto da cama de Meda. Ela ainda estava inconsciente. O rosto dela estava tão inchado que foi difícil reconhecê-la. Uma cortina branca separava a cama dela dos outros pacientes. O irmão Perry foi para perto da cama de William Branham. O braço e a perna esquerda de William Branham estavam esticados num aparelho de tração e ele estava respirando através de um tubo em sua traqueia. Perry disse: "Irmão Branham, se o senhor apenas falar a palavra." William Branham não respondeu. Suavemente Perry cantou nas asas de uma pomba branca. Chegando ao final desta canção, William Branham abriu os olhos. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Perry disse: "Irmão Branham, na noite passada eu vi a lua como uma fatia crescente de luz com uma gota de lágrima de sangue vermelho na parte inferior. Eu nunca tinha visto nada igual antes." Debilmente, William Branham fez menção de querer sentar-se. Ele tentou dizer alguma coisa, mas suas palavras ficaram perdidas no tubo de traqueostomia. A enfermeira veio e disse: "Sr. Green, seus 5 minutos acabaram." Aquela foi a última vez que William Branham respondeu a uma voz humana. Ele logo entrou em coma. Na quarta-feira, os médicos ficaram preocupados com o inchaço excessivo no olho esquerdo de William Branham. Eles afirmaram que era por causa do inchaço em seu cérebro, uma situação séria que poderia resultar em morte. Eles recomendaram uma operação para remover um pequeno pedaço de seu crânio acima de sua têmpora esquerda. Isso poderia aliviar a pressão dentro de seu crânio. A decisão de operar ou não recaiu sobre Billy Paul, agora com 30 anos. Depois de consultar a família e orar com 65 evangélicos na sala de espera, Billy Paul assinou o formulário que dava permissão aos médicos para operar. Embora o procedimento tenha feito o que os médicos esperaram que fosse feito, William Branham permaneceu inconsciente no hospital de Amarillo. William Branham sobreviveu por 6 dias, partindo para os braços do Senhor na véspera de Natal, em 24 de dezembro de 1965, às 17h49. Enfim, na noite do trágico acidente em Palmerton e envolvendo a família Branham, Jesus realizou vários milagres no Texas, tal como ocorrera com o profeta Eliseu. Meda foi ressuscitado e todos os pacientes do hospital de Amarillo receberam alta médica. Esse episódio moveu a opinião pública, impedindo que William Branham fosse sepultado durante os 3 meses seguintes. A irmã Meda sobreviveu até 11 de maio de 1981, quando partiu para os braços do Senhor em Jeffersonville. Amém.